Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 11. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de sul e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Mantém todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, cários,
os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio. Passando pela porta da guarda, o rei então ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Amém? Para refletir. Após Israel sofrer um período de apostasia nos dias de Jezabel, Judá passou por um tempo de trevas nas mãos de Atalia. Sabem quem era Atalia, amados? Filha de Jezabel com Acabe. Quando foi morto Acasias, Atalia decidiu assumir o trono para garantir a sua monarquia. Mandou matar todos os candidatos à sucessão real. Discípula de Jezabel, Atalia seguiu os passos de sua mãe e dirigiu o reino com mãos de ferro. Mas, como tudo que o ser humano tenta fazer com as próprias mãos, sua suposta vitória tinha prazo de validade. Jeozeba, provavelmente enteada de Atalia, resolveu colocar a sua vida em risco em defesa do único herdeiro remanescente. O pequeno Joás era apenas um bebê quando foi escondido na casa do Senhor, e lá permaneceu por 6 anos. Geralmente, os avós são figuras amáveis, de bochechas vermelhas e de cola aconchegante. Dizem que casa de avó é um dos lugares melhores, mais queridos pelos netos. Agora imaginem uma avó como Atalia, má, idólatra e assassina. Quanto a Joás, seus primeiros passos foram dados na casa de Deus. Suas primeiras palavrinhas foram na casa de Deus. Seus primeiros anos de vida foram na casa de Deus. Joás recebeu instruções diretamente do sacerdote Joiada e com ele aprendeu a ser fiel ao Senhor. Ao ser ungido rei, com apenas 7 anos de idade, Deus deu um recado a seu povo. Não importa quem estiver sentado no trono terreno da nação, quer seja uma rainha sem escrúpulos ou uma criança, no fim eu estou no controle. A vida de Joás foi preservada como cumprimento da promessa do Senhor a Davi, e 2 objetos lhe foram dados simbolizando a sua missão, a coroa e o livro do testemunho. A responsabilidade que repousava sobre um menino de 7 anos de idade estava sobre a sua cabeça infantil, mas o que foi colocado em suas mãos deveria estar gravado em seu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. A aliança feita pelo sacerdote Joiada com Joás e com o povo foi uma renovação da aliança que nunca deixou de existir. Eles não tinham que ser um povo, e sim o povo. Você não foi chamado para ser um cristão, e sim o cristão, porque não servimos a um Deus, mas servimos o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Deus único e verdadeiro. Percebem? Ser mais um na multidão não é ser sal e luz. Mateus 6, 13 e 14. Joás fez a diferença não porque nele houvesse mérito algum, mas porque ele foi revestido com os méritos do Senhor. A alegria e a tranquilidade do povo foram reflexo da vitória do bem quando Joás sentou no trono dos reis, e da derrota do mal, depois que mataram Atalia à espada.
Muito em breve veremos a triunfante vitória do povo de Deus e o fim de todo o mal. E o apelo do Senhor é o de que sejamos verdadeiramente o povo do Senhor, porque os salvos não serão uns restantes, mas os restantes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Então, quando contemplarmos Cristo Jesus em seu trono, viveremos a alegria e tranquilidade eterna, sabendo que o Rei dos Reis reina soberano. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7:14. Amém?